Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje dia 5 de março. Hoje comemora-se o dia do filatelista brasileiro. Parabenizamos a todos aqueles que trabalham nessa área. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Irã, que esteve recentemente pregando em nossa igreja num culto de missões. Ele estará trazendo a primeira parte da mensagem nesta manhã e você ouvirá ainda uma belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC. Portanto, continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Quero deixá-los com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. Eu quero ser um vaso de bênção. Usa-me, Senhor, como um vaso escolhido por Deus. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero Lucas capítulo 14, nós vamos ler do versículo 21 ao 24, nós não vamos debulhar esse versículo, eu quero apenas usá-los, porque eu trouxe um tema, porque missões é uma causa urgente, então eu quero me embasar nesse texto, trazendo 3 clamores que vêm, um do céu, um do inferno e um da terra, para que possamos fazer missões.
Lucas capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 24, que diz assim, assentadinho mesmo, reverência do seu coração. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazes para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que isso é uma parábola da grande ceia. E os irmãos saem a convidar as pessoas para o grande banquete. E há muitas desculpas que eles dão, depois a gente vai chegar lá. E então eu quero enfatizar aqui a urgência da missão, a urgência de fazer evangelismo. Né? Como foi orado aqui pela nossa nação, como foi visto aqui o trio elétrico carregando multidões mortas. A gente precisa se levantar. A gente precisa se colocar nas mãos do Senhor e pedir para que Ele nos governe, nos direcione, nos guie conforme a sua vontade. Amados, muitas das vezes nós estamos muito acomodados na nossa zona de conforto. Nós não queremos nos dispor, nós não queremos contrariar pessoas amigas. Nós queremos apenas continuarmos amigos sem causar nenhuma ruptura. O Evangelho, amados, ele vem para confrontar. Louvado seja Deus. O Evangelho vem para confrontar. Então eu quero incentivar você nesse momento a importância da urgência desse chamado. Louvado seja Deus. Primeira coisa é que Ezequiel capítulo 18, versículo 32, a palavra de Deus vai dizer: não tenho eu prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Aleluia, não há prazer em Deus na morte de ninguém. O prazer de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos se arrependam. A vontade de Deus é que as pessoas se convertam para a glória do seu nome. Mas há essa vontade em você, há esse desejo em você. Aleluia. Quando nós nos convertemos, irmão, lembra do fogo que havia? Lembra do desejo que havia dentro de nós de ler palavra, de orar, de evangelizar. A gente não podia ver uma pessoa que a gente convidava para a igreja. O que aconteceu que não estamos fazendo mais isso? Muitos de nós só pegamos a palavra quando é dia de culto. Muitos de nós só vamos orar quando as portas se fecham. Muitos de nós só procuramos a Deus quando precisamos. Eu quero que possamos entender que o sentimento que há no coração de Deus deve haver no coração da igreja. Desejo de salvação, desejo de arrebanhar almas. Louvado seja Deus. Então, como eu disse a você, que eu pegar apenas esse texto como base, eu quero falar de 3 clamores. Primeiro eu quero levar você lá para Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos rodar um pouco as escrituras. Eu quero falar do primeiro clamor, irmãos, que deve nos mobilizar, porque esse clamor ele vem do céu, amados. Ele vem do céu. Isaías capítulo 6 e o seu versículo 8. Eu estou correndo aqui, irmão, por causa do horário, viu? Isaías capítulo 6, versículo 8. Esse é um texto bem conhecido, o capítulo principalmente. Mas eu quero focar o versículo 8, que diz assim, ó: depois disto ouviu a voz do Senhor, que dizia, perceba que Isaías está relatando que ele ouviu a voz de quem? A voz do Senhor. Então é um clamor que está vindo do céu. E o que é que ele pede? A quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Aleluia, louvado seja Deus. Perceba, amados, que o contexto de Isaías 6 é um contexto de crise. O rei Uzias tinha morrido. Isaías vai para o templo orar, porque a nação está perdida, a nação está de ponta cabeça, o povo se enveredou pelo caminho da injustiça, o pecado roteava e norteava toda aquela nação. Isaías, com uma forma desesperadora, ele vai para a casa de Deus, e ele vê na casa de Deus, ele tem uma visão do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso se apresenta para ele, aleluia, dizendo: olha, Isaías, quem está diante de você não é o rei Uzias. O rei Uzias morreu, Isaías, mas o rei dos reis continua no controle, Isaías. Então eu quero te dizer que quem está aqui é aquele que é santo, 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 aleluia, para a glória do seu nome. Isaías, quando ouve isso, irmãos, aleluia, ele vê serafins, aleluia, voando por cima, por baixo, cobrindo as suas asas, para não ver a glória do Senhor. Ele agora cai em si, e ele percebe, ele diz: ai de mim, porque é isso que falta para nós, esse temor. A gente perdeu o temor de Deus. A gente vem para a casa de Deus, a gente ora, a gente faz as coisas na presença dEle, mas muitas das vezes parece que a gente faz por fazer, não há temor, não há mais aquele respeito, a gente age como as coisas de Deus, como se fossem as nossas coisas. Isaías, quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou miserável, eu vou morrer, porque eu vivo numa vida de pecado, as minhas palavras são torpes. Mas quanto de nós não continuamos mentindo? A mentira continua na boca de muitos crentes. Era para quando nós viéssemos à presença de Deus, dizermos como ele: ai de mim. Depois disso, o Senhor manda um tenaz, passa na sua boca uma brasa, e purifica o profeta, purifica a sua boca, purifica as suas palavras. Sabe, irmão, eu participo de uma brincadeira de um racha na sexta-feira. Meu pastor Orlando e muitos irmãos de muitas igrejas. E a gente fica observando numa brincadeira simples, um palavrão sai da boca de um crente. É uma coisa absurda. A gente precisa entender que nós estamos diante de alguém que não é 3 vezes onipotente, onisciente, onipresente. Ele é isso, mas ele faz questão de enfatizar 3 vezes: santo, santo e santo. Aleluia. Vida com Deus é mais importante do que vida para Deus. Vida vida vem antes de trabalho. Eu quero que você entenda que antes de você apresentar alguma coisa para Deus, antes de Deus olhar para o que você faz, Ele olha para as motivações do seu coração. Ele olha para você. Aleluia, lá no início, o primeiro culto, Caim e Abel, eles vão ofertar ao Senhor, é o primeiro culto. Mas percebe que a Caim é oferta das primícias, Abel apresenta as primícias, Caim do que restou, também fosse as primícias daquilo que ele achava que era certo. Mas perceba que a Bíblia diz que Deus primeiro olhou para Abel, para depois olhar para a sua oferta. Isaías sabe que tem que endireitar a sua vida, porque Deus não está interessado apenas em pregar, em sair daqui anunciando a palavra. Ele quer vida, Ele quer caráter, Ele quer que você seja luz, que você seja o sal, que glorifique o seu nome por onde andar. O caráter precede a missão. A consagração vem antes do ministério. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Aleluia, adoração vem antes da missão. Santificação vem antes de serviço. Se você acha que Deus aceita qualquer coisa,
Se você voltar os seus olhos para Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, ele está ali, o contexto ali é dos falsos obreiros, é dos crentes nominais. Mas ele, olha, o versículo 21 vai dizer: Senhor, Senhor. Ele começa com um chamado, um Senhor, Senhor, entusiástico. Alguém que o orador está chamando a atenção de alguém. Mas o versículo 22, o Senhor vai dizer: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Mas Senhor, em teu nome eu profetizo, ou seja, em teu nome eu prego, em teu nome eu faço milagres, em teu nome, Senhor, prodígios e maravilhas acontecem. Mas o versículo 23, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que pecado há expulsar demônio? Quem não é com ele, é contra ele. Onde é que está o problema em pregar aqui? Ele não manda pregar. O problema não está em pregar, o problema não está em expulsar demônio, o problema não está em fazer proezas e maravilhas através da sua vida. O problema aqui é que essas pessoas não tinham relacionamento com ele. Por isso que ele vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A palavra conhecer aqui é a mesma lá de Gênesis capítulo 5, quando Adão coabitou com Eva. Conhecer, intimidade. Como está o seu grau de intimidade com o seu Senhor? Antes de Deus nos chamar para a igreja, Ele nos chama para Ele: vinde a mim. O convite dele é: vinde a mim, se relacione comigo. Eu quero que você seja íntimo meu, porque o meu relacionamento com você vai mudar a sua vida para a glória do seu nome. Já viu essa frase? Me diga quem tu és, me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ande com Deus, se relacione com Deus, tenha intimidade com Deus. Não vai ser preciso você falar, as pessoas vão dizer: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, aleluia, porque vão perceber na sua vida, aleluia, que você anda com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus que salva é o mesmo que chama para o serviço. Deus não nos chamou para a indolência, mas para o serviço. Somos todos membros do corpo, ramos da videira, ovelhas do seu pasto, aleluia, do seu pastorio, ministros da reconciliação. Não feche os ouvidos, nem endureça o coração. O campo é o mundo. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Não vai precisar chegar diante de Deus, não. Há quanto tempo você é crente? Há quantos anos você é crente? Não precisa me responder. Quantas almas você já ganhou para Cristo? Quantas almas você já levou para o Senhor? Certa vez eu pregava na minha igreja e eu fazia essa pergunta. E eu dizia: tem gente de 20 anos na igreja que ainda não ganhou uma alma para Jesus. Aí uma senhora idosa me esperou na porta da igreja. Quando eu ia passando, ela disse: vem cá, pastor, nunca mais o Senhor fala de mim no púlpito. Eu disse: ô irmã, eu nem sabia que a irmã tinha 20 anos na igreja. Eu não sabia nada da irmã. Eu estou dizendo, eu apenas fiz uma colocação que tem gente com tantos anos na igreja que ainda não levou uma alma. Não, mas o senhor está falando de mim, porque eu tenho 20 anos e nunca ganhei uma alma. Então a irmã precisa rever o seu cristianismo. Na outra semana, que eu chego logo cedo para receber os irmãos, quem é que está na porta? A irmã. Com quem? Com uma alma que ela ganhou.
Aleluia! Pastor, vem cá! Pastor, vem cá, olhe, nunca mais o senhor vai falar aquele de mim. Olha, essa daqui eu ganhei essa semana na minha rua. É isso que Deus quer. Você vai se apresentar diante de Deus de mãos vazias? O que você tem feito para contribuir para o crescimento do Evangelho? Quantos da sua casa são crentes? Seus filhos são crentes? Às vezes você pode dizer, não é porque meus filhos têm um coração duro. Mas se for um mau testemunho, se for a situação de você ser uma coisa aqui, mas em casa é outra. O Evangelho é uma coisa só, irmão. Vida com Cristo é uma coisa só. O que você é aqui, você tem que ser em casa, você tem que ser no trabalho. Aleluia! Para Deus ser glorificado. Ninguém quer andar atrás, irmão, de coisas falsas. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder em seu peito. A brasa havia purificado seus lábios. Ele se levanta, aleluia, em seu peito. As brasas haviam purificado os seus lábios. Ele se levanta, aleluia, e ele diz, ele se dispõe na presença do Senhor. O versículo vai dizer: depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso nessa noite? Senhor, a partir de hoje eu quero um compromisso do ID, de fazer discípulo dentro da minha casa. Porque o clamor aqui não é do pastor Irã, não é do pastor Boto, é do pastor Júnior, não é de Ron Carlos. O clamor aqui vem das Escrituras. As Escrituras devem nortear, aleluia, a nossa vida. Então o clamor vem do céu, o clamor é do Senhor. Ainda hoje, irmãos, há quantos séculos Deus não falou isso para Isaías, mas hoje ecoa aos nossos ouvidos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É a palavra que ecoa dos céus. Ele não está falando isso para o mundo, ele está falando para a igreja dele, um povo que ele salvou, libertou, restaurou para a glória do seu nome. Segundo o clamor, vamos novamente sair um pouquinho, Atos 16. É um clamor que vem da terra. Atos 16, versículo 9 e 10. Atos 16, versículo 9 e o versículo 10. Olha que coisa linda. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para ali anunciar o Evangelho. É um clamor que vem da terra. E eu quero dizer para você, eu sei que hoje está muito mais fácil. Hoje você tem um banco no seu celular, você não precisa mais ir para uma fila de banco. Mas se você puder ir numa fila de um banco, numa fila de uma caixa econômica, numa fila de uma lotérica para fazer qualquer pagamento, você pode perceber, você vai ter gente lá reclamando da vida. Qual é o significado do pedido do macedônio? Venha para a Macedônia. Qual é a sua Macedônia? A sua Macedônia pode ser a sua própria casa. Pode ser seus pais.
pode ser o seu vizinho, pode ser a rua que você mora, a sua Macedônia, pode ser algo bem pertinho de você. A segunda parte do apelo é um pedido de ajuda. O verbo traz a conotação de ao socorro de alguém. Ô irmãos, como pastor, a gente recebe tantas coisas como essa. Pastor, ore por mim. Eu estou com depressão. Pastor, ore por mim que eu estou tendo crise de ansiedade. Pastor, ore pela minha família, que meu marido está querendo deixar a casa. Olha quantas Macedônias. Pastor, ore pelos meus filhos, eles se enveredaram pelas drogas, pela bebida. Pastor, ore pelo meu vizinho, eles estão quase se separando, tá uma desgraça. Paulo recebe um convite, um pedido de socorro. Amados, muitas das vezes nós que somos a igreja, estamos com os nossos ouvidos tapados para o povo que está gritando, socorro! Os nossos vizinhos estão indo ao inferno e nós não somos capazes de abrir o portão e ir lá. Mas a gente quer ir para a Bolívia. Olha, tira a Bolívia, tira o B, bota só a Olívia. Olívia talvez seja a sua vizinha. Eu não entendo porque as pessoas só têm o desejo de evangelizar quando é fora. No melhor desta palavra, nós vamos ficar devendo a continuidade para que você amanhã esteja outra vez conosco. Divulgue o nosso programa, parentes, familiares e amigos. Há muita gente que ainda não está sabendo que o nosso programa está sendo veiculado na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa e aqui de Campina Grande através do YouTube. Portanto, divulguem o nosso programa. Nós vamos encerrar este programa ouvindo outra vez um dos cantores do Ministério da LPC e até amanhã. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Vejo Jesus sim morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra a mim graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
meu Senhor, para